Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, minisséries, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura da Ressurreição. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Juro pelo dia da ressurreição. E juro pela alma constante censora de si mesma que ressuscitareis. O ser humano supõe que não lhe juntaremos os ossos? Sim, juntar-lhe-os-emos, sendo nós poderoso para refazer-lhe as extremidades dos dedos. Mas o ser humano deseja ser ímpio nos dias que tem à sua frente. Ele interroga: quando será o dia da ressurreição? Então, quando a vista se assombrar e a lua se eclipsar e o sol e a lua se juntarem, o ser humano nesse dia dirá: para onde fugir? Em absoluto, nada de refúgio. Nesse dia, a teu Senhor será o lugar de estar. Não era ele uma gota de esperma ejaculada? Em seguida, uma aderência. Então, ele o criou e o formou. E fez dele o casal, o varão e a varoa. Esse não é poderoso para dar a vida aos mortos? Agora continuamos com o Sheikh Ahmad Mazloum contando a história de uma forma inusitada do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, o mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, viveu em Meca junto com seus companheiros, enfrentando as falsas acusações, os desafios lançados por Quraysh, que é a tribo na qual o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, vivia, enfrentando também a agressão e a perseguição. Agora, mais um episódio que revela parte das falsas acusações que aconteciam naquela época e que representa também um exemplo e uma lição para nós nessa época e que é uma lição, um exemplo de vida para todas as épocas. Porque as acusações, elas não acontecem
somente na época da profecia, durante a vida do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. E nós, ao falarmos sobre a vida do profeta, sallallahu alaihi wasallam, não estamos apenas a contar histórias para conhecê-las, mas sim para também ter exemplos, lições, para saber como devemos agir quando acontece conosco o mesmo que aconteceu com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou que aconteceu com os seus companheiros, radiyallahu ta'ala anhum. Naquela época, aconteceu um episódio com At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Este homem se converteu ao Islã e era um homem conhecido entre os árabes. Era um homem líder em sua tribo, que era a tribo de Daws. O nome dele é At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi, ou seja, de Daws, da tribo de Daws. Ele era de uma tribo fora de Meca, mas era árabe também. Então ele visitava a cidade de Meca. Então naquela época ainda, quando Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava nos primeiros anos da profecia, nós já contamos que ele sofreu perseguições e que os líderes tribais de Meca se reuniram para decidirem o que vão falar sobre Muhammad para as pessoas que vêm de fora e vão ouvir falar sobre Muhammad. Como nós vamos denegrir a imagem dele para que os árabes não o sigam e para que as pessoas em geral não o sigam. Então este homem veio até Meca e, como ele era um líder tribal, uma pessoa conhecida, ele era um poeta, era uma pessoa respeitada em seu povo e era um líder. Poeta, respeitado e era líder. Então, ele vai entrar na cidade de Meca para visitar a casa sagrada. Eu vou ler em árabe o que disseram para ele. E ele mesmo relata isso porque ele se tornou muçulmano e ele relata como isso aconteceu. Ele diz: قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها فمشى إليه رجال من قريش وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا فقالوا يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وإنما قوله كالسحر. At-Tufail conta a história dele. Quando eu visitei a cidade de Meca, logo os líderes da cidade vieram ao meu encontro. Disseram para mim: Tufail, você é um homem importante, você é um homem poeta, um homem coerente, inteligente, e você está a visitar a nossa cidade. Mas nós queremos, depois de te dar as boas-vindas, queremos te alertar sobre um homem. Quem é esse homem? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Queremos te alertar sobre um homem que está a nos dividir. Ele dividiu as pessoas, ele também dividiu as opiniões e ele está a nos prejudicar. Então a gente quer te alertar sobre ele. O que ele fala é como uma feitiçaria. Ele pode te enfeitiçar, cuidado. De tanto que eles falaram, ele chegou a colocar algodão no ouvido para não ouvir nada de Muhammad, para não ouvir sobre ele e nem ouvir dele o que ele fala ou o que ele lê. Disseram para ele: قوله كالسحر يفرق بين الرجل وزوجته وبين الرجل وأخيه. O que ele fala é uma feitiçaria, divide entre o homem e a sua esposa,
entre o homem e o seu irmão. E o que eles querem dizer que divide entre as pessoas. Depois de estarem em acordo, entram em desacordo. Então, ele entrou em Meca e permaneceu dentro da cidade durante vários dias. Mas ele começou a refletir. Eu sou um homem respeitado, um homem inteligente, um homem que é líder em seu povo. Por que eu não ouço o homem e vejo o que ele diz? Imaginem, se eles não tivessem dito nada a ele, pode ser que ele iria passar pela cidade e sair e nem iria ouvir sobre Muhammad e nem iria saber o que está acontecendo dentro de Meca de diferente. Conheça o Islã. O milagre da criação do homem. A difícil jornada do esperma. São 250 milhões de espermatozoides enviados de uma só vez para o útero da mãe. Esse número precisa ser alto porque assim que os espermatozoides entram no corpo da mãe, eles enfrentam perigos mortais. Há uma mistura densa de ácidos nos órgãos reprodutores da mãe, criados para combater bactérias. Essa mistura ácida também é fatal para os espermatozoides. Em alguns minutos, as paredes do útero ficam cheias de milhões de espermatozoides mortos. Algumas horas depois, a maioria dos 250 milhões de espermatozoides terá morrido. Esse composto ácido, que é muito importante para a saúde da mãe, é tão poderoso que pode tranquilamente destruir todos os espermatozoides que entram no útero. Nesse caso, a fertilização não ocorre e assim a raça humana chegaria ao fim. Mas Deus, que criou os espermatozoides, também criou defesas contra esses perigos no útero da mãe. Enquanto o esperma é produzido no corpo do homem, um composto básico é acrescentado ao fluido que contém os espermatozoides. Esse composto elimina parcialmente o efeito do ácido no útero da mãe. Graças a isso, o número de espermatozoides é levado ao útero da mãe e consegue alcançar a entrada da trompa de Falópio. Se você notar, os espermatozoides viajam todos juntos na mesma direção. Mas como eles encontram essa direção certa? Como eles sabem onde fica o óvulo? Tão pequeno quanto uma poeira? Os espermatozoides encontram seu caminho até o óvulo porque outro sistema biológico perfeitamente criado entra em ação. O óvulo envia sinais químicos para atrair os espermatozoides, que ficam a 50 centímetros dele. Os espermatozoides seguem direto para o óvulo graças a esses sinais. Resumindo, o óvulo não sabe nada dos espermatozoides e nunca entrou em contato com algo do tipo. Porém, é ele quem os chama. Duas células totalmente estranhas uma à outra se comunicam. Essa realidade é outra forma que indica que os espermatozoides e os óvulos foram criados na forma mais ideal. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. A pergunta do irmão é: se após morte existe uma fase de nossa vida no túmulo? Espera aí, uma fase de nossa vida, de nosso espírito no túmulo, que chamamos de tormento do túmulo ou tranquilidade no túmulo esperando o julgamento, tá? Será que tem como alguém se livrar disso? Tem.
não cometendo os pecados que vai levar ao sofrimento do túmulo. Castigo do túmulo? Vai chegar lá contra o castigo do túmulo, não? Não, peraí. Como é que a pessoa faz para evitar o castigo do túmulo? Primeira coisa, na prática, evitando aquilo que é confirmado que terá o castigo do túmulo. Segundo, pedir para Deus não ter o castigo do túmulo. Terceiro, tem versículos ao Corão que se a pessoa for assídua em ler, o profeta diz que está livre do castigo do túmulo. Vamos falar das práticas. O profeta disse, sallallahu alaihi wasallam, duas coisas. O profeta, uma pessoa estava enterrada, o profeta acordou, teve uma visão, foi até o túmulo dele, parou e ficou pedindo a Deus. O profeta disse, como ele soube dessas coisas? Através da revelação. Duas pessoas estão sendo castigadas agora, no túmulo. E não foram castigadas por uma coisa muito grave. Perguntaram como? Por que eles estão sendo castigados? Um deles não limpava, não se higienizava quando fazia urina. E o segundo fazia fofoca. Quer dizer, não se limpar na urina, não andar higiênico, ter higiene do corpo, a pessoa vai pagar no castigo do túmulo. E o segundo fofoca. Agora, como que o profeta ficou sabendo disso? Através da revelação. Alguém pode chegar no cemitério, aqui no cemitério de Guarulhos, esse aqui está sendo castigado, esse aqui está no paraíso. Não. Tem alguns que a gente desconfia, né? Agora pedindo, o profeta disse, não deixe de falar após toda a oração. Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr. Ó Allah, me refugio em ti do castigo do túmulo. Pede após as orações. Ó Deus, me livre do tormento do túmulo. Surata número 78, pode ser, aprendi 4 palavras em árabe. Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr. Tem. Mas lendo a surata 78, no surata número 78, o profeta disse, quem ler essa surata, ler, compreender, presenciar, viver, praticar o conteúdo dela, estará livre do castigo do túmulo. E a surata número 32, quem ler ela, essa surata irá interceder por ela no castigo do túmulo. 32, surata Sajda. Os egípcios falam Sagda. 32. Tá. 78, se eu não me enganei. Bom, pessoal, era isso. Mas vamos continuar. A pergunta número 13, a última. Todos vão para o inferno. Não. Está escrito que todos vão passar para o inferno. Não, todos. Tem um versículo, peraí. Tomara que não. Alguns vão ser retirados de lá, mas todos vão. A pergunta do irmão. Não, tá na surata 19, tem um versículo que fala: Wa in minkum illa wariduha. Não há nenhum de vós que não vai ter que passar por ela. Essa palavra por ela, o inferno em árabe é feminino. Fogo em árabe é feminino. Este por ela, tá? Se entenderam que é o inferno, mas não necessariamente. Esse todos vão ter que passar por ela. É a ponte Sirata. Existe uma ponte sobre o inferno, que as pessoas vão passar sobre esta ponte, e algumas pessoas vão passar voando, outras igual um alazão correndo, outras correndo, outras caminhando, outras gateando sobre ela. Isso. Alguns vão cair. Sim. Alguns vão cair. Daí caiu, ficou. Mas dos monoteístas, quem passar por dentro, vai cair no inferno. Gente, para cair no inferno, eu não vou. Não. Espera aí, não é assim. Gente, para ficar no inferno, é igual advogado dando diretrizes, né? Olha, para você ser preso, tem que fazer muita coisa.
Para cair no inferno, gente, tem que fazer muita coisa ruim. Ao mesmo tempo, não fazer nada de bom. É muita coisa. Tem que se esforçar bastante. Cara, fazer muita coisa. Porque um pecado que a pessoa faz é registrado o tamanho de um pecado. Uma boa ação vale 10. Como a pessoa fica devendo? Se R$1 que ela ganha vale 10 e um que ela gasta vale 1. Como que ela fica devendo? Já fez essa matemática? A pessoa ganha R$1, 10. Gastou, é 1. Quer dizer, ele fez muita coisa ruim e fez pouca coisa boa. Moral da história: seja quem for, se faz coisas erradas que vai levar ao inferno, que não seja o motivo de fazer coisas boas. Porque a Surat Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, a surata número do Alcorão, número 101. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Quem as suas ações foram pesadas na balança, terá uma vida satisfatória no paraíso. Pesada em quê? Em ação. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ زِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. E aquele que suas ações foram leves na balança, esse terá o inferno. Comparou. A ação boa, boas ações pesa, foi o paraíso. A ação boa não pesou, caiu no inferno. Matematicamente significa: ninguém vai viver uma vida sem cometer falhas. Seja o tamanho das falhas, não deixe de fazer boa ação, porque uma boa ação apaga a má ação. Porque o Satanás, ele chega e diz o quê? O que o Satanás chega e diz? Você já fez tanta coisa errada, agora quer fazer uma coisa boa? Não vai adiantar. Não, o muçulmano pensa: sim, fiz tanta coisa errada, vou fazer uma boa, com sinceridade, com coração. Se eu morrer fazendo essa coisa boa, vai valer a pena. Essa é a moral da história. Bom, podemos continuar? Antes de continuar, tem um bilhete aqui. É letra de mulher. É. Tem uma irmã que quer fazer a shahada. Quem é que quer fazer a shahada? Você está decidida? Quer vir aqui ou quer ficar aí? Fica aqui. Você está decidida? Está convicta? Tem certeza? O que fez você querer ser muçulmana justo hoje? Porque está todo mundo atacando o Islã e os muçulmanos. Por quê? Vontade, gostou, está disposta a seguir o Islã. Desde dezembro, tem livros, já leu o Corão, está lendo. Bom, em 3 frases eu vou falar para você: o Islã é uma religião simples, se você enxergar ela da forma simples. É uma religião objetiva se você for objetivo em procurar o Islã. O Islã é uma religião que vai fazer sempre o bem, enquanto você estiver se sentindo bem. Tem que ter o bom senso de procurar a verdade, e você fez isso. Graças a Deus. Testemunho de fé significa você testemunhar que ninguém merece ser adorado a não ser Deus e que Muhammad é seu servo e mensageiro. É assim que uma pessoa se converte ao Islã. Não tem batismo, não tem nada, é somente... Tá? Quer se tornar muçulmano agora? Então faça assim com o dedo. Repita em árabe, depois em português. Em árabe: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que não há divindade a não ser Deus e que Muhammad é o mensageiro de Deus. Parabéns, você já é muçulmana. Antes das irmãs cumprimentarem, mas sem takbir. Eu falei isso aí. Eu falei. É boa-vinda. Deus é grande. Não se assuste. Tá? Conselhos que eu falo para a irmã e para os próximos também é que
Com o Islã, Deus perdoa todos os pecados da pessoa. Você agora já é muçulmana, vai aprendendo o que vai acreditar, como está acreditando e o que vai praticando. Seja bem-vinda a ser nossa mesquita, as irmãs irão orientar você e dê parabéns para a irmã. Obrigado. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Conheça o Islã. As novidades, as notícias do mundo islâmico com vocês em Foco. Jornada para Meca, inspirado na jornada de Ibn Battuta. O sol me guia durante o dia e à noite as estrelas são minhas companheiras. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Deus é maior. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.